Eu me lembro dos muitos anos atrás, quando eu fui empreendedor, a dificuldade que uma pequena empresa tinha em ter um sistema para gerenciar o dia a dia, né? Verdade. Hoje, uma pequena empresa consegue gerenciar boa parte do seu negócio dentro do WhatsApp. Ela consegue colocar um catálogo de produtos, ela consegue criar as listas de transmissão, os grupos, criar etiquetas para classificar os clientes, classificar, né, o seu público, segmentar. Ela consegue criar respostas automáticas, né, horário de funcionamento, consegue fazer a venda e até receber, né, o Pix ou cartão de Agora crédito, tem o o que for. Pix dentro do WhatsApp Também, Business, que é uma exatamente. função muito útil, né, para o pequeno negócio. E que as pequenas empresas estão adorando. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Digitalcast, o podcast que te inspira a aprender e a evoluir sempre. Aqui a gente vai falar sobre vendas, marketing, empreendedorismo, negócios, sempre de forma muito leve e prática para que você possa potencializar seu negócio. Eu gostaria de agradecer a Hoshinger por topar esse projeto e estar nesse projeto aqui com a gente. Eu sou a Carol Mancini, especialista em marketing digital. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um dos assuntos mais buscados aqui do canal, que é o WhatsApp Business. WhatsApp Business, tá? Se você tem um negócio e você ainda não sabe o que é o WhatsApp Business, como você pode usar as funcionalidades desse aplicativo ao favor do seu negócio, para tudo que você está fazendo agora e presta bastante atenção nesse episódio, porque o convidado que eu trouxe hoje, ele é uma das maiores referências quando o assunto é WhatsApp Business. Por quê? Porque ele é head do WhatsApp para mercados estratégicos na Meta, responsável diretamente pelo Brasil, Índia e Indonésia. Ou seja, se tem alguém que realmente entende do WhatsApp, esse alguém é ele. Com mais de 35 anos de experiência como executivo, empreendedor e investidor, também é autor do best-seller O Mindset da Inovação e colunista da Época Negócios. Olha que honra, viu? Seja Prazer. muito bem-vindo, Guilherme Muito Horne. obrigado. Prazer te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Acho que vai ser um papo muito legal aqui para o pequeno empreendedor que quer aprender um pouco mais sobre o WhatsApp Business. Obrigada, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Show. E aí eu queria que você começasse explicando um pouquinho sobre qual é o seu papel dentro da Meta. Então, como você já adiantou, né, eu cuido desses países que a gente considera países estratégicos, né? Índia, Indonésia e Brasil são os 3 maiores mercados para o WhatsApp no mundo. O WhatsApp está presente em mais de 200 países, mas nesses mercados a gente tem uma penetração muito grande e a gente vê tanto pessoas, né, amigos, famílias, quanto empresas usando o WhatsApp com muita intensidade. Por Uhum. isso, a gente considera esses países países estratégicos para a gente. Show. E aí, o WhatsApp, o Brasil está em segundo ali na lista, né, de usuários, de Segundo ou quantidade. terceiro, né, eu acho que a quantidade de usuários ela é uma função da população, né? Então, é claro que com Índia a gente não consegue competir, Competir não com dá, né? Indonésia a gente está mais ou menos ali, né, muito parecido, mas eu acho que o que é mais relevante do que a quantidade de usuários, é o engajamento que as pessoas têm com o aplicativo, Aham. né? A gente vê isso aqui no Brasil, né, no nosso dia a dia, o brasileiro mora no WhatsApp, né? Todo mundo E tem, é o né? tempo todo. Você acorda, você vai lá ver as mensagens que você recebeu. Você, antes de dormir, você dá uma checada, ver se, né, respondeu tudo que tinha que responder. Grupos, então, nem se fala, acompanhar os grupos, né? Então, essa intensidade, esse engajamento, né, é que fica muito patente nesses 3 mercados. Aham. E aí, as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação ao WhatsApp convencional, que a gente usa para se comunicar com os nossos amigos, familiares, e a versão
para empresas, né, o WhatsApp Business, qual que é a diferença entre esses 2 aplicativos para quem ainda não conhece o Business? O WhatsApp, que a gente chama de WhatsApp Messenger, né? É o WhatsApp que a gente usa no nosso dia a dia para falar com amigos, famílias, ter os nossos grupos, comunidades, seguir os canais. Esse é um WhatsApp feito para pessoa física, Uhum. né? E a gente tem a versão WhatsApp Business, que é feito para pequenas empresas, e que é uma versão hoje bastante completa, né? Eu me lembro dos muitos anos atrás, quando eu fui empreendedor, a dificuldade que uma pequena empresa tinha em ter um sistema para gerenciar o dia a dia, né? Verdade. Hoje, uma pequena empresa consegue gerenciar boa parte do seu negócio dentro do WhatsApp. Ela consegue colocar um catálogo de produtos, ela consegue criar as listas de transmissão, os grupos, criar etiquetas para classificar os clientes, classificar, né, o seu público, segmentar. Ela consegue criar respostas automáticas, né, horário de funcionamento, consegue fazer a venda e até receber, né, o Pix ou cartão Ah, de é, agora crédito, tem o o que for. Pix dentro do WhatsApp Também, Business, que é uma exatamente. função muito útil, né, para o pequeno E negócio. que as pequenas empresas estão adorando, porque já existia o hábito, né, de, no final da compra, a empresa enviar a chave Pix e a pessoa vai lá para o aplicativo do banco, faz o pagamento, mas a gente tinha, assim, muito... a gente recebia, né, muita reclamação de pessoas dizendo, mas quando a empresa manda para mim, ela manda um texto enorme e a chave Pix está ali no meio, né? Como Manda é que eu vou todos os dados, copiar, como é né? que eu copio só, né, o CNPJ da empresa e tal? Então, com a chave Pix dentro do WhatsApp, dentro do cadastro, isso ficou muito fácil, porque o dono da empresa, né, ele simplesmente envia como se ele estivesse enviando uma foto ou um contato, compartilhando um contato, coisas que a gente já sabe fazer, já faz no nosso dia a dia. Ele Sim. simplesmente compartilha a chave Pix e o cliente clica ali e vai para o banco e paga. Então ficou muito fácil mesmo. E quem começa a usar, sempre tem uma certa resistência, né? Porque a pessoa não conhece, acha que vai ser difícil, mas é tão fácil, é tão fácil. Quando as empresas começam a usar, elas recebem um feedback muito positivo dos clientes, porque todo mundo adora, né? Uhum. Porque todo mundo já passou por essa situação de ter a chave Pix no meio de um texto enorme e você não consegue copiar, né? Exato. E o que eu acho mais legal dentro do WhatsApp Business é o catálogo. Acho que é a minha função ali dentro favorita, porque a pessoa consegue cadastrar todos os produtos e o cliente visualiza isso, e ele consegue adicionar o carrinho e mandar o carrinho para a empresa e ela já tem ali a listagem de tudo que o cliente pediu, né? E aí já envia o Pix ali e a gente consegue ir acompanhando, né? Pagamento pendente, Exatamente. pago. Então isso facilita muito a vida do pequeno empreendedor, né? Exatamente. Esse é o objetivo, né? O WhatsApp Business ele veio para isso, né? Olhando para o pequeno empreendedor, para a pequena empresa que tem essa dificuldade, né? De colocar tudo num sistema, porque muitas vezes é uma pessoa fazendo tudo, né? Se é uma pessoa que faz docinhos para vender, ela compra os ingredientes, ela cozinha, ela faz, ela entrega e ainda por cima tem que ter um sistema para cadastrar os produtos. Então, no WhatsApp é muito fácil, porque ela faz pelo próprio celular, né? Aham. E ela consegue operar pelo próprio celular, ter uma fotografia do seu negócio pelo celular, né? Sim. Uhum. E dentro do WhatsApp, que é uma plataforma que já está aberta o tempo todo, né? Não é um novo aplicativo que você vai ter que fazer download, aprender a mexer, criar um login e senha novo. Nada disso, já está aberto ali, né? E é fácil se comunicar com qualquer cliente, qualquer fornecedor, porque todo mundo usa o WhatsApp aqui. E de forma mais aproximada também, né? Porque eu recebi da Meta uma pesquisa recentemente que dizia o seguinte: as pessoas querem cada vez mais se relacionar com as empresas da mesma forma que elas se relacionam com amigos, familiares, de uma forma mais simples, sem burocracia, de uma forma mais aproximada. E o WhatsApp proporciona isso, né. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de gerar essa proximidade com o cliente, a importância disso. Exato. A gente vê que quando uma empresa, por exemplo,
tá crescendo, aí ela quer fazer um aplicativo próprio, já tem um site. Qual é a grande dificuldade? É a dificuldade de criar um novo hábito, Uhum. né? De você ter que investir num novo canal, né? Você criar um aplicativo significa você ter um canal completamente novo e fazer com que o seu cliente ou o seu prospect visite esse novo canal, né? Só que quantos aplicativos a gente já tem nos nossos celulares hoje? Muitos, Né? é. Tem pesquisas que mostram que um terço dos aplicativos instalados não são usados nos últimos 6 meses. Isso significa que quando você clicar lá, você não sabe nem qual é o login e senha, você não sabe nem como navegar, você vai ter que reaprender tudo. Essa curva de aprendizado, ela tem um custo muito alto, né? Aham. Porque não é só o tempo que a pessoa está perdendo, mas é uma coisa que se chama custo mental da transação, que é o quanto você acha que vai ser difícil aquilo. E aquilo Aham. dá uma certa preguiça no usuário, né? E aí ele prefere nem tentar. Então, o WhatsApp, ele é uma solução para tudo isso, né? Porque, de fato, as pessoas já sabem como usar, elas já usam o tempo todo e é muito simples, né? Então, não tem curva de aprendizado, você não tem que fazer um novo download, nada disso, né? Todo mundo já sabe como usar. É. E é gratuito, né? E é Porque tem gratuito. pessoas que acham que o WhatsApp Business tem que pagar alguma coisa, porque é diferente do convencional. Você tem todas essas ferramentas na palma da mão, literalmente, né? De forma gratuita. Exato. Isso tem um valor muito grande, né? Como eu estava falando há pouco. Eu lembro dos meus tempos como empreendedor, como eu sofria para achar um sistema para gerenciar a empresa. Ou o Unificar tudo, sistema né? era caro, né? E aí eu não conseguia pagar, ou eu conseguia pagar, mas ele não me atendia porque eu tinha que fazer tanta customização ali que na prática era inviável, né? Então eu ficava sempre naquele dilema, né? Eu invisto um pouco mais e compro um sistema mais caro que vai me atender, enfim. Nem sempre você consegue, não tem jeito, né? Não é Sim. questão de você querer pagar ou não, você não pode. Então, o WhatsApp Business ele é gratuito, né? A gente tem uma funcionalidade paga que é o Meta Verified, que é a Uhum. possibilidade de você verificar o seu negócio, ter um selinho de verificado. O famoso selinho azul, né? De Exatamente, verificação. exatamente. Que tem um valor muito grande, né? Porque a gente sabe que existem muitas fraudes, tem muitos golpes acontecendo em todas as plataformas e também no WhatsApp. Hum. Então o selinho ele garante, né, que o negócio é legítimo, que não se trata de uma fraude, que você pode conversar, comprar, pagar daquela empresa que você vai receber o produto, né? Show. E aí vamos entrar um pouquinho no Meta Verified. Além de gerar essa confiança, né, essa credibilidade para quem está ali do outro lado da tela, identificar que aquela conta é uma conta oficial da marca, quais são as outras vantagens que as marcas têm tendo esse selinho azul? Dependendo do que a empresa, do pacote que ela compra ali, ela tem um suporte melhor, ela tem a Legal. possibilidade de expandir também para outros funcionários da empresa usarem a mesma conta, né? Então tem algumas versões ali do Meta Verified que podem dar benefícios adicionais. Mas eu diria que o principal de fato é a confiança. A confiança para o brasileiro hoje é muito importante, ela tem um valor muito grande, né? E a empresa poder, né, ter esse selo, né, e passar essa confiança para o usuário, eu acho que isso tem um valor muito grande. Tem, porque foi o que você falou, né, a gente tem tantos golpes hoje em dia e muitos vêm, né, pelo WhatsApp, eu não sei como que eles conseguem os números e vêm falar com a gente, né, então quando a gente tem ali aquela certeza de que é oficial, de que é confiável, a gente compra de uma forma muito mais simples, tem essa segurança, Sem né, dúvida, então acho que faz toda a diferença esse tipo de proteção, né, para as sem contas, para dúvida, as marcas. sem dúvida. Num processo de construção de uma marca, o WhatsApp tem sido muito relevante, Aham, né? Porque a forma como você se comunica com o usuário, né? O tom de voz que você usa, as imagens, tudo isso te ajuda a construir uma percepção da sua marca, uhum. né? E o selinho, ele corrobora tudo isso,
né? Mas é todo um processo, né? A empresa tem que lembrar que se ela está usando o WhatsApp como seu principal canal, sua principal plataforma, né? Tem muita coisa que ela pode fazer ali. Né, muita oferta de produtos, acompanhamento, pós-venda, né, ela pode ter o WhatsApp em todos os momentos da jornada no relacionamento com o cliente, e tudo isso ajuda na confiança, né. Sim, é. E aí eu queria entrar um pouquinho nas funcionalidades do WhatsApp Business, né. Você já mencionou no início que a gente tem o catálogo, as etiquetas, as mensagens automáticas, mensagens rápidas. Como é que o dono de um pequeno negócio, ele pode aproveitar ao máximo essas ferramentas? A gente, vê estatisticamente, isso é interessante, que, ainda tem muito espaço para as pequenas empresas Tem. usarem mais o WhatsApp Tem. Eu Business. vejo isso porque eu tenho muitos vídeos no canal ensinando como que mexe no WhatsApp Business, ensinando assim, eu acho que tem vídeo de todas as funções possíveis ali dentro. E as pessoas perguntam: "Nossa, mas é pago? Eu nunca ouvi falar dessa versão", ou "Nossa, eu tenho, mas eu nem imaginava que tinha essa função". Então, acho que ainda tem um espaço muito grande, né, Tem, pra gente tem. alcançar essas pessoas. A gente está o tempo todo fazendo pesquisa e tentando entender o porquê disso, né. E uma Aham. das coisas que a gente já notou é que, um comportamento muito comum é quando as pessoas, descobrem, por exemplo, a resposta automática, e elas passam a usar a resposta automática. Elas ficam tão felizes com aquilo, e Aham. aquilo atende tanto a uma necessidade, que elas, esquecem de olhar o que mais pode ter, né, porque aquilo ali já tem um valor muito grande, né, já resolve uma dor muito grande, que é de clientes mandarem, às vezes o estabelecimento fecha às 18 horas e o cliente manda mensagem 18h02 e ninguém responde, né, e só vai responder no dia seguinte. Às vezes é uma sexta-feira, só vai responder na segunda. Isso é uma dor que muitos negócios têm ainda hoje, e quando você coloca a resposta automática e fala: "Olha, nosso horário de atendimento vai de 9 às 18h", pronto, você resolveu, pelo menos você alinhou a expectativa, É. né, junto com o seu cliente. Mas é interessante que muitas vezes o empreendedor ele vai, coloca essa funcionalidade e ele nem olha o resto. Acontece com o catálogo também. As pessoas colocam o catálogo, nossa, já resolveu tanta coisa que esquece de olhar todo o resto. Mas tem muita coisa interessante. As etiquetas, por exemplo, eu acho que tem um valor enorme para você Total. organizar as suas listas, né? Você faz uma segmentação. Quase, para quem não tem um CRM, que normalmente pequena empresa não tem um CRM, né? Exato. Aquilo ali já é um mini CRM, já é um primeiro passo para você poder pensar nas suas ofertas de forma segmentada, Sim. né? Então, tem funcionalidades incríveis ali, incríveis. As etiquetas, falando mais especificamente disso, eu sempre dou a dica de usar para segmentar. Então, sei lá, eu vendo semijoias. E aí eu sei que aquela cliente, ela sempre compra anel. E ela gosta de comprar, ela gosta de ter vários. Vai marcando, vai salvando. Ó, essa listinha aqui de clientes amam anéis. Então, sempre que tiver um lançamento de anel, eu vou mandar para essa lista específica aqui que já estão etiquetadas com Exatamente. essa informação. E às vezes o dono de um pequeno negócio, ele não tem esse pensamento tão estratégico que pode aumentar as vendas, né? Porque eu sempre falo que vender para o mesmo cliente é muito mais barato do que você adquirir um novo cliente, Sem né? dúvida, Então, a partir do momento que eu consigo manter aquele cliente em casa e vender várias vezes para ele, melhor para o meu negócio, sem né? dúvida. Porque eu vou aumentar esse tempo de vida dele ali dentro, eu vou aumentar ticket médio e sempre a cada lançamento eu posso fazer com que esse cliente compre de novo. E a função da etiqueta é ótima para isso, para a gente fazer esse tipo de segmentação, né. Exato. E tem uma coisa interessante no que você disse, que você pode fazer essa segmentação, de uma forma muito natural e,
constante, né? Porque se você tem um sistema onde você vai primeiro criar os seus segmentos, depois você vai incluir os clientes em cada um deles, Aham. né? Isso não é uma coisa tão natural para um pequeno negócio. Isso é uma coisa que uma grande empresa faz naturalmente, mas uma pequena empresa, muitas vezes, como você falou, a pessoa nem se deu conta de que é, anel pode ser uma É. segmentação, né? Aham. Então, mas eu acho que a etiqueta, por ser tão fácil de usar, ela permite isso, né? Que você consiga, de repente, você teve um insight, você vai lá, criou uma etiqueta nova e aos pouquinhos você vai colocando, né, os contatos ali dentro e vai, quando você olhar, você criou um segmento, né? Aham. E isso, sem dúvida nenhuma, pode ter um impacto muito grande no mercado. Total. E eu gosto muito também da função dos canais, que é nova, né, entre aspas, é uma função nova, porque dentro dos canais você também consegue manter uma comunicação com os clientes, né. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa função específica, o que que são esses canais, como que a gente pode aproveitar para aumentar as vendas do nosso negócio? Sim, os canais foram lançados, né, no ano passado os números são surpreendentes, né? A quantidade de Aham, usuários, porque mais uma vez eu acho que eh, ajuda num hábito que já existe, que é o hábito de abrir o WhatsApp. Então, eu recebo, né, informações de muitas pessoas que dizem que hoje só acompanham, por exemplo, notícias pelos canais do WhatsApp. Porque ele selecionou os veículos, né, que essa pessoa já segue normalmente, né, e ao invés de ter que entrar no aplicativo do veículo, não, ele simplesmente entra nos canais e ali ele consegue ver vários veículos uhum, ao mesmo tempo, dentro de uma plataforma só, né? E a gente vê a mesma coisa acontecendo em vários outros segmentos, com esportes, com entretenimento, e com empresas, né? Empresas que estão criando, né, conteúdo dentro do seu canal e à medida que as pessoas vão seguindo, isso gera assim, um aumento muito grande no vínculo com a marca, total, é. né? Porque ali no canal você pode variar um pouco o conteúdo. Você não precisa anunciar só os seus produtos, né? Você pode trazer conteúdos relacionados, né, ao seu produto, ao seu negócio, né? E Uhum. algo que pode ser extremamente interessante para o seu usuário, para o seu cliente. É, por exemplo, a gente estava falando sobre o exemplo de semijoias, né? Eu posso ali no canal postar um lançamento que eu tive recente, mas eu posso também dar dicas, por exemplo, dos looks que combinam com essas peças de joias que a gente tem, né? E aí você gera essa proximidade com o cliente, né? Porque eu acho que hoje, ainda mais do que nunca, as pessoas elas querem se conectar com as marcas, né? E quando a gente se conecta com uma marca que a gente tem valores parecidos, crenças parecidas, aquele vínculo fica muito mais forte, né? E aí eu passo a considerar aquela marca como a única opção, entre aspas. Eu vou sempre preferir aquela marca que está mais próxima de mim. E a sua colocação foi ótima em relação a isso, porque a gente consegue gerar essa proximidade também por meio dos canais, de manter essa comunicação que hoje é tão importante, principalmente acho que quando a gente fala da geração Z, que é uma geração que leva muito isso em consideração, né, e é a Sem geração dúvida. que agora vai ter poder aquisitivo para comprar e tudo mais, e que eu acho que precisa, né, ter um foco nessa geração agora, as marcas, É. de ter esse relacionamento, de comprar de marcas que confiam, que compartilham dos mesmos valores. E é interessante que nos canais, os canais, eles têm uma facilidade para pequenas empresas, que é a limitação na interação com o usuário. Porque Aham. quando você está fazendo isso através de uma rede social, você precisa responder os usuários, porque eles fazem perguntas, fazem comentários, e você tem que estar ali pronto para responder. Não pode Uhum. demorar, você tem que estar. É. Né? E isso exige uma carga de trabalho grande.
né? Nos canais, não. Nos canais não existe essa interação. O máximo que os usuários fazem é reagir com os emojis, né? E isso é bastante interessante, porque assim é mais fácil você administrar, né? A gente sabe que o pequeno empreendedor, empresário, não tem muito tempo, né? Ele tem que fazer, Mil né, coisas mil ao coisas mesmo tempo. exatamente. Então, ele saber que ele tem uma plataforma onde ele vai postar e ele não precisa ficar atento para responder algum comentário, alguma pergunta, isso também é importante, né? Eu acho que ajuda bastante nesse processo. Show. E aí a gente falou das estratégias, das funções que a gente pode usar ali para potencializar os resultados de um negócio, mas a gente tem também a função dos anúncios, para a gente potencializar ainda mais, né? Porque ali dentro do nosso WhatsApp a gente vai ter aqueles clientes que ou foram na nossa loja física, ou, sei lá, entraram no nosso site, nas nossas redes sociais, e aí a gente direcionou para o WhatsApp. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente atrai novos clientes que ainda não conhecem a marca para dentro do nosso WhatsApp para começar uma conversa. Isso é muito interessante e esse é um dos formatos de anúncios que mais cresce na Meta. Por quê? Porque no anúncio tradicional, você direcionava o usuário para o seu site, né? Aham. E ali ele cai numa landing page, aí você vai trabalhar aquele lead. Quando você faz um anúncio numa rede social e que ao clicar ele cai numa conversa direta para o WhatsApp, né, isso traz uma proximidade muito maior com o cliente. Ali você tem um controle muito maior do que esse cliente vai fazer. Você Uhum. consegue enxergar muito mais claramente qual é o interesse dele, qual é a possibilidade de você converter isso numa venda, né? Por quê? Porque ele caiu numa conversa pessoal, Exato. né, one to one. Então aquilo ali é extremamente valioso para a empresa, né? E você consegue, através de segmentação, dar um atendimento mais personalizado ainda. Uhum. Então, por exemplo, uma empresa que venda lá as semijoias que você mencionou, ela pode fazer um anúncio específico de um anel com determinada característica, e se o cliente clica ali, a pessoa que está do outro lado do WhatsApp, e aí pode ser automatizado ou não, mas se for um atendimento pessoal, né, e as pessoas normalmente preferem um atendimento pessoal, é, a pessoa que atendeu aquela conversa, né, entrou naquela conversa, ela sabe exatamente qual o anel que a pessoa clicou, qual que ela está interessada. Por ali, né, ela conhecendo o negócio como ela conhece, ela já sabe exatamente o que ela tem que falar. Ela já sabe, né, já tem um cheiro ali de quais vão ser os obstáculos para a pessoa comprar, né? Então Uhum. ela já começa a trabalhar aquela venda de uma forma muito natural, né? O que é completamente diferente de você clicar num anúncio e cair numa landing page e onde o usuário vai seguir um caminho totalmente estruturado, que é o caminho que o site permite, que a landing page permite, onde ele pode clicar, e às vezes vai ter alguma dúvida e não vai ter onde tirar. Hum. Vai ter que depender de ligar para a empresa, de mandar uma mensagem, né? A gente sabe que o ser humano ele fala de uma forma desestruturada, né? É só pensar, lembrar dos áudios que a gente recebe todos os dias, Aham. né? 5 assuntos em 30 segundos. É. Então, assim, é natural do ser humano, né? Essa comunicação desestruturada, né? E às vezes surge uma dúvida na hora, né? Eu estou comprando uma camisa, eu quero saber se o tecido é macio. Como é Uhum. que você pergunta isso num site, num aplicativo? Você não tem como. Mas se você está numa conversa de WhatsApp, você meio que emula o que acontece numa loja física, né? Onde você perguntaria Exato. para o vendedor, mas esse tecido é macio? Ele amarrota? Não amarrota? Esse tipo de dúvida que surge normalmente, é comum isso surgir num processo de compra qualquer, você consegue resolver no WhatsApp, com a vantagem de você poder atender vários clientes ao mesmo tempo, né? De você ter a conversa síncrona e assíncrona
ao mesmo tempo. Isso é muito importante, porque a gente, no nosso dia a dia que a gente tem hoje, a gente sempre está fazendo alguma coisa, né? Aham. E é muito comum, acontece comigo. Eu estou tirando uma dúvida com uma empresa sobre algo que eu estou comprando, mas aí eu entro numa reunião. Eu só vou ver aquela mensagem de novo daqui a 30 minutos, daqui a uma hora, e aí eu volto exatamente de onde eu parei, né? Então, isso mudou a forma como as empresas se comunicam com os seus clientes, porque numa ligação telefônica, você está exclusivamente em função daquela ligação. Você não faz Total, mais é. nada. Aham. E as pessoas não têm mais tempo para isso. Ninguém tem Precisa de mais tempo para. agilidade, A gente né. precisa de agilidade, a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E isso, você fazendo um anúncio que cai numa conversa, você usufrui de tudo isso. Uhum. E aí, dentro dessa conversa, foi o que você falou. É como se eu tivesse com o vendedor na loja. Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou perguntar. O vendedor, ele consegue entender o que aquele cliente está buscando, o que ele precisa, até mesmo para que ele consiga aumentar ali o ticket médio da compra, fazer com que a pessoa não compre só o anel do anúncio, né? Que ela compre também o colar, compre o brinco, e aí a gente aumenta esse ticket médio. E outra coisa legal, quando a gente leva a pessoa dentro para o WhatsApp Business, é que eu consigo mandar foto, eu consigo mandar vídeo. Você mencionou, né? Ah, eu quero saber se esse tecido ele é macio. Posso fazer um vídeo ali, eu pego a peça, faço um vídeo, mostro, Exatamente. olha, é macio. Então você vai quebrando um monte de objeção e você tá com a pessoa ali. Ela tá na palma da mão e você tá conversando com ela. E isso facilita muito, né, para quem tá ali do outro lado da tela, e é aquilo da pesquisa, né? É fácil, Exato. é fácil, eu não tenho barreira nenhuma. É. Eu passei por uma situação no outro dia, fazendo uma compra e conversando com a empresa pelo WhatsApp, mas não era verificado. Hã. E aí eu perguntei, né, para a pessoa que estava me atendendo, mas como é que eu vou saber que realmente vocês são a empresa que eu estou querendo Aham. falar, que eu estou. Ele falou, não tem problema, vamos fazer um vídeo agora e eu te mostro aqui a fábrica. E aí fizemos um vídeo pelo Ah, WhatsApp e ele me legal. mostrou a fábrica toda, os estoques. Falei, realmente é a empresa, Aham. né? E então esse tipo de coisa, né? Como você faria isso eh, de outra forma que não fosse ir fisicamente até lá para saber se era empresa ou não era empresa, Aham. né? Pelo site você não consegue. Então o WhatsApp traz, né? Eu acho que é ilimitado, né? A quantidade de casos de uso que você pode gerar ali dentro. Uhum. E o legal, quando você traz a pessoa por um anúncio, por exemplo, um novo cliente, um novo potencial cliente, é que além de você ter essa conversa, essa negociação para vender ali uma primeira vez, você mantém aquele cliente na tua base depois, Exatamente. né? Você trouxe ele para dentro da sua base e aí foi o que você falou. O WhatsApp ele tá presente na jornada toda, né? Porque você atraiu ele por um anúncio, levou para conversa, vendeu. Depois você continua se comunicando com ele, né, você bota ali uma etiqueta do que ele Exatamente. comprou, depois lá Exatamente. no canal você vai mandar uma promoção, vai mandar uma novidade, uma dica e vai continuar se relacionando. Exatamente. Você cria, né, a sua base de clientes ali e as etiquetas são fundamentais para isso, porque você pode colocar o tipo de informação que você quiser ali, né? Compras feitas no mês de junho do Uhum, ano tal, né? E aí você já sabe que 3 meses depois você vai pegar todos os clientes que compraram naquele mês e você vai fazer alguma ação para eles. Você vai oferecer um cupom de desconto, você vai oferecer um outro produto, um produto que acabou de ser lançado, né? Então, de novo, né? Você tem tudo aquilo armazenado ali, você pode criar as suas listas e usar etiquetas para fazer as segmentações. show. E aí pegando esse gancho dos anúncios, né, se você puder dar alguma dica, assim, como que eu decido que tipo de anúncio eu vou fazer? O que que eu vou colocar na foto? Eu vou anunciar um produto do catálogo? Eu vou criar ali uma artezinha? O que que você recomenda para quem nunca criou um anúncio de clique para o WhatsApp? Eu acho que a facilidade que o mundo digital oferece é a possibilidade de você testar, né? Sim, Então, uhum, principalmente para quem nunca fez isso, né, quer fazer uma primeira vez, você testa com pouquinho dinheiro, né? Bota aham, só um pouquinho ali, testa e vê o resultado.
E aí você começa a tentar identificar, mas o que que pode não ter funcionado aqui? Ah, essa imagem não está legal. Vou trocar a imagem, vou trocar o texto, vou, né, Uhum. trocar a segmentação. E você vai testando, né? Mas o mundo digital traz isso, né, de bom, né? A gente consegue testar e que é o que a gente chama de falhar rápido, né? Falhou, É. mas gastando pouco. Né? Uhum. Isso é fundamental, né, para o pequeno empreendedor, e não fazer um grande investimento na largada, porque ele não sabe se vai dar certo. Então, ele vai fazendo pequenos investimentos ali, vai testando, e quando começa a dar certo, aí sim, ele sabe que, né, ele já consegue calcular qual é o custo de aquisição daquele usuário. Então, ele Uhum. consegue calcular que se ele colocar mais X reais ali, ele vai trazer mais tantos leads, que vão Uhum. gerar tantas conversões, e aí ele começa a fazer a gestão do funil dele, né? Show. É interessante ele ir testando e aprendendo, né, entendendo o que que funciona, o que que não funcionou tão bem, para não queimar dinheiro logo de cara. Exatamente. E aí as pessoas têm muitas dúvidas. Você falou sobre começa com um pouquinho. Tem gente que acha que: "Nossa, eu preciso vou fazer anúncio aqui pelo WhatsApp, pelo gerenciador de anúncios do Facebook, enfim. Eu preciso investir muito". O Não, pequeno de forma negócio alguma. tem essa visão, né, eu preciso É, investir muito, mas não, é. pode começar com pouco, né, fala um pouquinho Pode, com sobre muito isso. pouco, mas esse é um bloqueio realmente que muita É. gente coloca, né? Fala, não, eu não sou um anunciante, né? Aham. Todo mundo pode ser um anunciante, né? E é importante, porque assim, se você quer que o seu negócio seja mais conhecido, se você quer alcançar outros públicos, não depender só do boca em boca, né? Você precisa anunciar, né? Então, e você pode começar com muito pouco mesmo, né? E é interessante, a gente fez recentemente uma pesquisa na região amazônica para entender como o WhatsApp estava impactando os negócios em cidades muito pequenas, com negócios muito pequenos. Uhum. E apareceu uma coisa muito interessante, que apareceu em praticamente todas as entrevistas, que o WhatsApp permitia que negócios que eram tipicamente de bairro pudessem ampliar o seu alcance geográfico, Hã. né? Então, negócios que eram aquela lojinha da esquina, né, passava a ser a loja da cidade, do município inteiro, e às vezes até de municípios ao redor. Por quê? Porque ele fazia um anúncio, outras pessoas viam o anúncio, e Uhum. aí caía no WhatsApp, e a pessoa atendia, e a pessoa falava, nossa, não sabia que tinha uma loja que tinha esse produto e eu estava procurando. Então, eu acho e eu estou falando de negócios Aham. muito pequenos, né? E que conseguem hoje, né, graças a esses anúncios e graças ao WhatsApp, expandir geograficamente, algo que era completamente impensável para eles há alguns anos atrás. Sim, e o WhatsApp proporciona isso hoje, né, fazer com que mais Exatamente. pessoas conheçam aquela marca, passem a comprar e o vendedor, consequentemente o empreendedor, consiga vender mais, aumentar faturamento e ter um Exatamente. negócio saudável E ali, sem ter né. um custo de administração, de gestão muito grande em cima disso, né? Exato, Porque ele não precisa ter um sistema, não, ele vai fazer tudo do celular dele pelo WhatsApp, né? boa. Muito simples. E aí falando de futuro, quais são as tendências aí, novidades que vão vir no WhatsApp? Se você já puder falar alguma coisa sobre Eu isso. acho que a grande novidade e que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é o que vai realmente trazer um impacto para pequenas empresas são os agentes de inteligência artificial Uhum, que vão vir em algum momento e que a gente acredita que vão ter um impacto muito grande para pequenos empresários. Porque o pequeno empresário, como a gente já falou algumas vezes aqui, ele joga nas 11, né? Ele faz tudo no negócio dele. E ele poder ter um agente de inteligência artificial onde ele consiga delegar algumas tarefas, por exemplo, atender os clientes, né? Tirar esse agente vai dúvidas. fazer isso. O A ideia agente é vai que poder sim. ser treinado para fazer qualquer coisa, Que né? legal. Às vezes fazer uma conciliação, né, para saber se o que ele vendeu no cartão de crédito, né, entrou direitinho e conciliar com o estoque. Enfim, uma série de tarefas que a gente sabe que o pequeno empreendedor ele faz aquilo sozinho,
né? Uma série de tarefas como essa, tarefas administrativas, ele vai poder delegar, vai poder treinar um agente de IA para fazer isso, né? Show. Então, eu acho que isso, quando chegar, eu acho que vai ter um impacto bastante positivo em pequenas empresas, E vai ajudar muito. sem dúvida. Guilherme, muito, muito obrigada por esse papo. Acho que a gente vai conseguir ajudar muitos empreendedores que ainda não sabem muito bem como usar o WhatsApp para potencializar os resultados. Acho que esse espaço que a gente abriu aqui é bem importante. Agradeço muito por, de novo, ter aceitado o convite, compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e espero que realmente ajude, né, muito os pequenos empreendedores, pequenos empresários. O WhatsApp é uma ferramenta realmente que tem, eu não tenho a menor dúvida disso, tem um valor muito grande para todos eles. É isso, obrigada. Obrigada a todos vocês que assistiram, ficaram com a gente até aqui. Espero que tenha sido muito rico esse conteúdo. E se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você receber os novos episódios em primeira mão. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou assistindo, deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do episódio. Se tiver alguma dúvida, manda que a gente responde também. E se você tiver sugestões de novos convidados, manda pra gente. Tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.